Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. É uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos mais um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você mais uma vez, se caso você não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever e também compartilhar os nossos vídeos. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui no canal é incentivar as pessoas a terem um momento de estudo e reflexão da Palavra de Deus. Então, se caso você tem gostado aqui dos nossos conteúdos, dos nossos estudos, que você possa compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo, ok? No vídeo de hoje, nós vamos continuar estudando sobre as três mensagens angélicas, lá de Apocalipse 14, verso 6 ao verso 12. Nós fizemos uma playlist aqui no canal com esse título, As Três Mensagens Angélicas, e esse é o terceiro estudo, onde nós vamos estudar a parte final do verso 7, é adorar ao Criador, ou adorar ao Criador. Então, nós já estudamos no primeiro vídeo sobre o Evangelho Eterno, no segundo vídeo nós estudamos sobre o juízo, é chegada a hora do seu juízo, e hoje nós vamos estudar então sobre adorar ao Criador. Se caso você não assistiu, eu recomendo que você assista os outros vídeos dos nossos estudos, para que você possa ter uma compreensão completa acerca desse importante tema, que é a verdade presente para os nossos dias, tá certo? Então, desde já, se você puder estar com a Bíblia nas mãos, para que você acompanhe a leitura dos textos, nós vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 14, e também o verso 7, que diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Então essa parte nós já estudamos, é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós vamos estudar essa segunda parte, onde esse anjo voando pelo meio do céu, né? Nós já estudamos também no primeiro vídeo, quando falamos acerca do Evangelho Eterno, que esse anjo voando pelo meio do céu não é um anjo literal, mas na verdade é a igreja de Deus, são mensageiros que estão engajados no estudo e na pregação do Evangelho, né, do Evangelho Eterno. E faz parte da pregação do Evangelho Eterno você adorar ao Criador. Então a doutrina da criação ela é de fundamental importância para nós que somos cristãos, porque todo cristão automaticamente ele é criacionista. Quando a gente volta lá para o primeiro texto, para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, logo no primeiro verso, a Bíblia ela diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja que a Bíblia ela não começa dizendo que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é onisciente, apesar de todos esses serem atributos de Deus, mas a Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus. Então, a doutrina da criação, ela é a base de todas as outras. E quando a gente estuda ali os primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver que Deus ele criou todas as coisas, inclusive nós somos seres, né, os seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Apocalipse 14, verso 7, a primeira mensagem é um chamado a nós voltarmos a essa doutrina que tem sido esquecida, né, ao longo dos últimos anos, especialmente a partir ali do século XIX, século XX, com a entrada do humanismo, do secularismo na igreja, da teoria da evolução. Parece que as pessoas têm se esquecido dessa doutrina fundamental. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, mais uma vez a palavra de Deus nos diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus ele não só criou o nosso planeta, mas ele criou o universo. Então a Bíblia toda, né, de Gênesis ao Apocalipse,
ela declara que Deus ele é o criador de todas as coisas. E dessa doutrina fundamental depende todas as outras. Depende todas as outras. Nós já comentamos no vídeo anterior, no estudo sobre o juízo, de que Deus, por ele ser o criador, ele tem autoridade para julgar. Ele tem autoridade sobre a sua criação. E ele é um Deus soberano, né? Foi ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E por ser o criador, ele tem a soberania absoluta sobre a sua criação. Quando a gente volta para Gênesis no capítulo 6, e os versos 6 e 7, a gente vê ali a questão do dilúvio, a decisão que Deus tomou de destruir o mundo com o dilúvio. E ali no verso 6 ele diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Então aqui Deus ele está pronunciando uma sentença de juízo, né, sobre aquelas pessoas que viviam naqueles tempos, né, a gente chama de os pré ou os antediluvianos. Ele declara então essa sentença de que ele se arrependeu de ter feito o ser humano por conta da corrupção, né? A Bíblia diz que todo desígnio do coração dos homens era mau, e por isso Deus então toma essa decisão extrema de enviar um dilúvio global a fim de destruir, né, todas as pessoas, inclusive os animais, os répteis, né? E aí a história do dilúvio a gente já conhece. Então, por que eu estou mencionando esse texto? Porque a questão do juízo e da criação ela está intimamente relacionada. Deus, por ser o Criador, ele tem autoridade para julgar. E foi isso mais ou menos o que a gente estudou no vídeo anterior, é chegada a hora do seu juízo, né? Mais uma vez, eu convido você, se caso você não assistiu, que você possa assistir esse vídeo. Então, esses eventos que acontecem ali em Gênesis, a semana da criação, o dilúvio, né, o diálogo que teve no Jardim do Éden entre a serpente e Adão e Eva, isso daqui, todos esses eventos, eles são fatos históricos. A Bíblia, ela não diz que isso é uma alegoria, ela não diz que isso é só uma historinha, uma parábola. Pelo contrário, ela diz que essas coisas aconteceram de fato. Tanto que o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus, no capítulo 19, no verso 4, mencionando, né, o evento da criação como um fato histórico, como algo que realmente aconteceu. E muitas pessoas hoje, que inclusive se dizem cristãs, acabam tirando de contexto os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis de 1 a 11, e dizendo que aquilo tudo é uma alegoria, que aquilo tudo é um mito. Eu já vi teólogos dizendo isso, mas isso é um grande absurdo, né? Deus, ele é o Criador, e os eventos que transcorreram ali, a criação, a tentação e a queda do homem, Gênesis 3, o dilúvio, são eventos históricos. O próprio Jesus ele diz, né, que assim como foi nos tempos de Noé, assim será antes da volta do Filho do Homem. Então ele, mais uma vez, menciona um evento ali dos primeiros capítulos da Bíblia como um fato histórico. E aqui em Mateus capítulo 19, eu quero ler esse texto, no verso 4 diz assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então aqui ele está dizendo, o próprio Senhor Jesus Cristo está mencionando a criação do homem e da mulher, Adão e Eva, o primeiro casal. E ele está dizendo, né, o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Então para Jesus, a criação é um evento histórico. E aí a gente tem um líder da maior denominação cristã, são os católicos, na Igreja Romana, o Papa Francisco, já falecido, mas no ano de 2014 ele deu a seguinte declaração. Ele declarou que Deus não é um mágico com uma varinha mágica, que diz e as coisas, pela sua palavra, passam a existir. Porque a Bíblia diz isso, né? Que Deus ele falou e as coisas vieram a existir. Então Deus criou o sol, a lua, as estrelas.
os animais, as árvores. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aí vem o Papa e diz que não é bem assim. Que é possível sim, isso são palavras do Papa, né? E é possível você 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 comparar a questão do Big Bang, né, com a criação de Deus. Você mesclar essas duas teorias, que uma não anula a outra. Que o evolucionismo e o criacionismo, eles são duas coisas que podem andar juntos. Mas a palavra de Deus é muito clara ao dizer que Deus, no princípio, criou todas as coisas. Então não tem como você harmonizar, essa era a palavra que eu estava tentando falar aqui e me fugiu da mente, mas não tem como você harmonizar uma coisa com a outra, evolução com criacionismo. Ou você é criacionista ou você é evolucionista. Então, o Charles Darwin, né, que é um cientista inglês, ali no século XIX, ele escreveu um livro, A Origem das Espécies, no ano de 1859, e popularizou a teoria da evolução. E essa teoria da evolução, ela bate de frente com o criacionismo bíblico, porque ali ele diz que o ser humano ele evoluiu de um primata, né? Foi evoluindo, ou seja, o ser humano, a origem dele não é o Criador, não é Deus, mas sim um primata. E hoje essa teoria ela é ensinada amplamente nas escolas, nas universidades, nos círculos acadêmicos. A ciência toma isso como uma verdade absoluta. Mas ou a gente fica com a ciência ou a gente fica com a palavra de Deus, né? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Agora, quando a gente volta lá para Apocalipse capítulo 14, tem um outro detalhe que é muito importante, que é mencionado ali no verso 7, que muitas vezes passa desapercebido. E isso também explica por que as pessoas, inclusive muitos cristãos, estão deixando de lado essa doutrina tão fundamental que é a doutrina da criação. Lá em Apocalipse 14, verso 7, diz assim: E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto aqui lembra alguma coisa? É claro que sim, né? O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele praticamente fez um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V, do texto de Êxodo, no capítulo 20, os versos 8 a 11, que é o mandamento do sábado. Quando a gente lê ali Decálogo, né, Êxodo capítulo 20, no verso 11, né, diz o seguinte: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui a gente tem um mandamento onde Deus ele nos ordena a guardarmos o dia de sábado como um memorial da criação. E esse mandamento ele está intimamente relacionado com a doutrina da criação. Porque quando Deus ele terminou terminou de criar todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, ele vai dizer: E abençoou Deus o dia de sábado, o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus, depois de ter terminado toda a sua obra como Criador, ele abençoou e santificou e descansou no dia de sábado. Agora uma pergunta: hoje, quantas das igrejas cristãs guardam o dia de sábado? Ou adoram a Deus no dia de sábado? Ou separam esse dia para santificar como um memorial da criação? Eu conheço pouquíssimas igrejas, inclusive eu pertenço a uma, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que no seu próprio nome já diz, né, Adventista do Sétimo Dia, porque é um povo que guarda o dia de sábado conforme está ordenado lá em Êxodo. Então aqui a gente vê que as pessoas elas se esqueceram, né, os cristãos, na sua maioria, se esqueceram dessa doutrina fundamental da criação, porque se esqueceram do mandamento do dia de sábado, que está intimamente relacionado com a criação de Deus. Então, quando Deus ele cria todas as coisas, ele descansa no sétimo dia. E quando a gente vai para Ezequiel no capítulo 20,
Eu vou ler o verso 12 e o verso 20, está escrito o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que sou eu o Senhor que os santifica. E o verso 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, ele deu o sábado para ser um sinal entre ele e o seu povo. Um sinal para mostrar quem é o nosso Criador, que é o Senhor Deus. Então você veja como o sábado ele está intimamente relacionado com a doutrina da criação. E aqui em Apocalipse 14, faz parte da pregação do Evangelho Eterno a questão de nós restaurarmos essa verdade ao mundo. Primeiro, que nós devemos adorar ao Criador, e segundo, que nós devemos guardar o dia de sábado, que é um mandamento que foi esquecido ao longo dos séculos. Desde o quarto século, praticamente, né, desde lá para cá, a igreja cristã ela acabou abandonando esse mandamento. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo que o primeiro anjo, a primeira mensagem angélica, vai trazer de volta esse assunto, e a gente vê que isso está acontecendo, né, nas mídias sociais. Principalmente você vê um debate bastante acalorado. Qual é o dia que nós devemos guardar? Será o sábado ou o domingo? E muitas pessoas têm entrado em contato com essa verdade que há muito tempo ficou esquecida. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 4, no verso 11, você vê ali que existe uma cena de adoração diante do trono de Deus no céu. E no verso 11 está escrito o seguinte: que os seres que adoram a Deus, eles o adoram porque Deus é o Criador. Olha só: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que coisa maravilhosa, né? Então, você veja que Deus ele é adorado porque ele é o Criador. E realmente, quando nós olhamos para a criação, por exemplo, esse céu maravilhoso azul que está aqui atrás de mim, você vê realmente que Deus é um Criador maravilhoso e amoroso, né? Quando você olha para as estrelas, quando você olha para o sol, para a lua, para os animais, para as pessoas, né? Que as pessoas são a joia, né, da criação de Deus, porque foram criadas à sua imagem e semelhança. Você vê quanta coisa maravilhosa que nós temos para contemplar. Na natureza, no corpo humano, né, que foi criado de uma forma perfeita, bela, tudo tem um propósito, né? Tudo é complexo. A criação de Deus ela é muito complexa e é tudo muito maravilhoso. Então, quando a gente contempla a criação, realmente a gente adora a Deus. Não tem como a gente não adorar esse Deus maravilhoso e grandioso que criou todas essas coisas. Isso é o que está escrito no livro de Romanos, né? Esse é o último texto que nós vamos ler aqui nesse estudo. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus ele se revela através da criação. Por isso que ele diz, né? Por isso os homens são indesculpáveis. Porque realmente quando a gente olha para a criação, não tem como você dizer que nós somos fruto da evolução. A gente veio de um primata. Não, nós fomos criados. Nós já nascemos prontos. E o ser humano ele não vem evoluindo. Pelo contrário, ele vem regredindo, né? Ele vem perdendo vigor, vitalidade. No princípio, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para viver eternamente. Depois do pecado, os nossos primeiros pais viviam praticamente um milênio, né? Teve gente ali que chegou próximo de 1000 anos. E hoje, qual a expectativa de vida do ser humano? Se muito chegar a 100 anos, né? E olhe lá. E ainda quando chega, é capengando, né? Daquele jeito. Então você vê que o vigor humano tem diminuído a cada ano. E se não fosse as vacinas, os remédios, o avanço da ciência e da medicina,
nós viveríamos muito menos ainda. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus ele há de recriar todas as coisas. O livro do Apocalipse ele termina falando isso, né? Que Deus ele vai recriar todas as coisas e tudo vai voltar a ser perfeito e belo como era no princípio. Então, que nós possamos contemplar as obras maravilhosas de Deus. Que a gente possa tirar um tempo para admirar, né, as coisas lindas que Deus criou. A natureza, os astros, os animais. E assim a gente possa adorar o nosso Criador. E que também a gente possa tomar firme decisão de guardar o dia de sábado. Porque é um memorial da criação e é um sinal entre Deus e nós. E quando a gente guarda o dia de sábado, a gente mostra para o mundo de quem nós somos, né? A quem nós pertencemos. É o nosso Deus, o nosso Criador. Então que Deus abençoe você. O próximo estudo nós vamos estudar sobre a queda da Babilônia. Tá bom? Então não deixe de acompanhar os nossos próximos estudos aqui nessa série que estamos fazendo sobre as 3 mensagens angélicas. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.